Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 6 de fevereiro, terça-feira. Antes vamos comentar a rodada de hoje. O Ajax ganhou de 2-0. A gente botou a vitória do Ajax, um jogo acima de 2,5. Não rolou o acima de 2,5. O Ajax ganhou, tranquilo, beleza. O PSV, a gente sugeriu a vitória do PSV, ou então o jogo também acima de 2,5. Os dois times têm um ataque muito positivo. A segunda divisão holandesa tem um retrospecto muito alto de índice de gols. A gente botou o PSV ganhando em casa, o jogo foi 1-0, ele ganhou, o jogo não foi acima de 2,5. E o outro jogo que a gente sugeriu, ambas marcam, ou então fora empate, o vice-lanterna surpreendeu, ganhou de 3-1 do Oz, o Young AZ ganhou do Oz de 3-1. O ambas marcam que a gente sugeriu foi beleza. Fora empate, que eu imaginei, não aconteceu. Mas assim, os tradicionais, os favoritos ganharam, o Ajax ganhou, o PSV ganhou, e aconteceu ambas marcam no jogo do Oz. Queria mandar um abraço pra galera de Macapá, o Ale, a galera do grupo, tá arrebentando o Fran, o Marcelão, o Ítalo, ninguém segura esses caras, estão batendo todo dia. O Martius, bem-vindo pro Jean no grupo, o Jean, estatístico, o Jamerson, pra todo mundo do grupo lá, galera. Se eu esqueci alguém é porque não dá pra falar todo mundo mesmo. Vamos lá, três jogos legais amanhã, cara, difíceis a rodada de amanhã. Deixa eu só comentar, o pessoal, Thiago, você achou o que do jogo da Lazio? Cara, não achei nada. O pessoal me perguntou, você vai como no jogo da Lazio, Thiago? Eu falei, se eu fosse entrar, que eu não entrei, eu ia botar acima de 1,5, porque, cara, eu quero ver alguém me convencer a apostar em Lazio, em Arsenal, em Liverpool, em Chelsea, Borussia Dortmund. Como é que você vai achar valor num jogo desse? Ou você bota aqui um favorito desse, arriscado dar uma zebra ganha. Eu prefiro um jogo bom assim, abrir uma geladinha, assistir sossegado e apostar em outros jogos, mano. Mas vambora. Perfis são perfis, cada um aposta onde quiser. Amanhã, às 15:06 de Brasília, no horário de Brasília, pela Irlanda do Norte, o Warren Point enfrenta o Linfield. O Warren Point é o 10º colocado da divisão norte-irlandesa contra o Linfield, que é o 5º colocado. Em casa, o Warren Point tem 3 vitórias, 2 empates, perdeu 8 vezes. Sofreu 19 gols, marcou 19 gols, 1,5 gols de média marcado, e sofreu 29, mais de 2 gols de média sofrida. Marca muitos gols e sofre muitos gols o Warren Point. Ele mais marca o golzinho dele e costuma ceder muitos gols. Nos últimos 5 jogos em casa ele só tem uma vitória, empatou uma vez, perdeu 3 vezes. Ele vem de uma vitória de 1-0, um empate em 3-3, uma derrota por 2-0, uma derrota 3-2, uma derrota 3-1. Ele marcou gol em 4 dos últimos 5 jogos em casa, ele sofreu gol em 4 dos últimos 5 jogos em casa. Manteve a média de 1,4 gol marcado, manteve a média de 2,2 gols sofridos nos últimos 5 jogos em casa, o Warren Point. Contra o Linfield, que está em 5º lugar na divisão, 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas jogando fora de casa. Marca muitos gols também o Linfield, quase 2,2 gols marcados de média, com 1 gol de média sofrido também. Fora de casa, uma campanha até boa, né? 6, 8 pontos marcados em casa, de 4, 8, 5, de 15. São 2 vitórias, 2 empates, perdeu uma vez só. Ele vem do empate, 2 empates em 2-2, 2 empates com muitos gols, uma vitória por 1-0, uma derrota por 2-1 e uma vitória por 1-0. Marcou gol nos 5 jogos que jogou, nos últimos 5 jogos fora de casa o Linfield. Não sofreu gol em 2 deles. 1,4 de média, baixou um pouquinho a média de gols, mas é mais de 1 gol de média marcado. Manteve a média de mais de 1 gol sofrido. Agora vamos para o confronto direto entre eles. Frente a frente, ficou duplicado aqui, né? Frente a frente, foram 12 jogos com 11 vitórias do Linfield e só um empate. Ele está invicto contra o Warren Point. O Warren Point nunca ganhou do Linfield. Nunca nesses 12 jogos aconteceu um 0-0 entre eles. Mesmo porque teve um empate só e esse empate não foi em 0-0. 10 dos últimos 10 desses 12 jogos entre eles aconteceram mais de 2 gols e meio. E em 8 dos últimos 8, mais de 2 gols e meio. Cara, é um ataque que faz gol todo jogo, com a defesa que sofre mais de 2. Um ataque que faz mais de 2, com a defesa que sofre mais de 1. E em 10 dos últimos 12 aconteceram mais de 2 gols e meio. 10 dos últimos 12 não, 10 de todos os 12 que aconteceram mais de 2 gols e meio. E em 8 dos últimos 8 aconteceram mais de 2 gols e meio. Você quer que eu sugira qual a sugestão? Qual é a sugestão que eu posso dar para esse jogo? Além de um acima de 2,5 ou ambas marcam. Thiago, amanhã é 1-0 essa porra. Warren Point ainda. Ele ganha o jogo que ele nunca ganhou do Linfield, ganha por 1-0. Thiago errou. Tem como sugerir outro placar para isso aqui? Se eu acho que alguém vai ganhar esse jogo, é o Linfield. O Linfield nunca perdeu pro Warren Point.
mas eu vou de ambas marcam, ou então eu acho que acima de 2,5 vai ser o meu primeiro placar. Eu vou cravar um 3-2 aqui, um 3-1 talvez. Um 3-1 pro Linfield fora de casa, marca um gol de média, um pouquinho mais de um, né? É porque não chega a sofrer 2 de média o Linfield. Sofre 2 o Warren Point. Vamos deixar justo esse negócio então, vai. Vamos de 2-1. 2-1 pro Linfield fora de casa. Mas um jogo acima de 2,5, galera. Pra esse Linfield Warren Point. Se alguém conseguir, olhando essa estatística aqui, achar um outro placar pra esse jogo, deixa nos comentários aí, por favor. Eu comentei a rodada de hoje do vídeo, mas o pessoal da consultoria, o pessoal do WhatsApp, na verdade, quem me chama pelo WhatsApp eu mando a planilha de jogos que eu mandei de ontem, de sugestões, e a porcentagem de acerto. O segundo jogo das análises também às 15:06, de horário de Brasília, pela Championship da Escócia, eu não coloquei, pela segunda divisão escocesa. O Falkirk enfrenta o Brechin. O Falkirk é o oitavo, o Brechin é o 10º. Aí você fala, pô, uma briga de meio de tabela. Meio de tabela nada, cara. O oitavo na segunda divisão escocesa é o penúltimo e o 10º é o último. É uma briga de lá de baixo. O Falkirk em casa são 3 vitórias, 5 empates. Perdeu 4 vezes, marcou 16 gols, quase 1,5 gol de média marcado, e sofreu 18, 1,5 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa, extremamente irregular, ganhou 3 e perdeu 2. Ele vem de uma derrota 3-1, junto com uma vitória 3-1. Aí meteu um 6-1 aqui, um 3-2 e perdeu de 3-0. Dá pra tirar de... Ele marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos. Em 3 ele marcou mais de 2 gols. Sofreu gol em todos os jogos. Em 3 dos últimos 5 ele sofreu mais de 2 gols. Vem com 2,6 de média de gols marcados, com 2 de média de gols sofridos nos últimos 5 jogos. Contra um Brechin, cara, que ele tem 0 vitórias jogando fora de casa, 0 empates e perdeu as 10 vezes que jogou. Aí você fala, será que ele é melhor em casa? Eu botei aqui para lembrar. Ele também não ganhou nenhuma vez em casa esse Brechin. Ele não ganhou para ninguém, nem em casa, nem fora. Ele tem menos de 1 gol de média marcado e 29 gols sofridos em 10 jogos. São quase 3 gols sofridos por jogo esse time do Brechin. Os últimos 5 jogos, se o cara não ganha, não empata, é claro que são 5 derrotas, só porrada. 3-1, 4-1, 2-1, 4-1 e 4-0. Porém, ele marcou um golzinho aqui em 4 dos últimos 5, sofreu mais de 2 em todos os jogos. Menos de 1 marcado, manteve a média, aumentou a média de gol sofrido nos últimos 5, esse time do Brechin. Bora pro frente a frente. Frente a frente entre eles, também 12 jogos, 8 vitórias do Falkirk, 3 empates, só perdeu uma vez pro Brechin. Igual o jogo do lado de cima, igual o primeiro jogo da Irlanda do Norte, nunca acontecia um 0-0 entre as equipes. Cara, eu acho que o Falkirk ganha. O Brechin não ganha de ninguém, não empata com ninguém. Eu acho que o Falkirk ganha esse jogo, mas se você quiser apostar em gols, vai de 1,5 na segurança. Ah, Thiago, na minha banca não tem acima de 1,5. Cara, então bota 2,5, porque esse time do Brechin é muito ruim, cara. O ataque do Falkirk é até bonzinho, a defesa dele é irregular. Eu vou também cravar um 2-1, Falkirk ganhando esse jogo pela Championship da Escócia amanhã. E o último jogo das análises, galera, é pela primeira divisão do Chipre, às 14 horas do horário de Brasília. Na verdade, eu não me lembro se é do horário de Brasília, às 14 horas, mas se não for, é às 13, também não morre ninguém. O Apoel Nicosia contra o Étnicos. Apoel Nicosia é o líder voando na primeira divisão do Chipre, contra o Étnicos, que é o lanterna. Jogando em casa o Apoel, são 9 vitórias, não empatou, perdeu 2 vezes. Ele perdeu o último jogo, ele tomou uma cacetada do Apollon Smirne, se eu não me engano, mas assim, foi um clássico, o segundo contra o terceiro, o primeiro contra o segundo. Marcou 30 gols em 11 jogos, quase 3 de média, sofrendo 12, mais um pouquinho, 1 gol de média sofrido. Os últimos 5 jogos aqui, dá pra gente ver essa derrota, são 4 vitórias e 1 derrota. Ele vem dessa derrota no clássico, jogando em casa. Foi contra o Apollon Smirnes ou foi contra o AEK? Foi contra o Apollon, eu acho. Eu sei que foi um clássico. Depois também, sossego na vida do Apoel, um 3-1, 2-1, 4-0, 5-2. Sofreu um golzinho aqui de média em 4 dos últimos 5 jogos. Só deixou de marcar no clássico, marcou muitos gols sem ser no clássico. O Apoel, quase 3 de média, manteve a média de 2,8, 2,7. Aumentou um pouquinho a média, aumentou por causa dessa goleada que ele levou no clássico aqui. Só que ele tá jogando contra o Étnicos, cara. O Étnicos é o lanterna, não ganhou fora de casa, empatou 2 vezes, perdeu 9 de 11 que disputou. Marcou menos de 1 gol de média, bem menos.
sofreu 24 gols, é espetáculo, né? O ataque do Apoel tem 2,7, mais de 2 o time do Étnicos. Jogando fora de casa, só tem um empate, perdeu 4 vezes, não ganhou fora de casa o time do Étnicos. E só porrada, 3-1, 3-0, 3-2, 1-0-0 e 1-2-1. Só não tomou gol em um dos jogos. E isso porque o Étnicos não enfrentou ainda o Apoel fora de casa, não pegou o Apollon fora de casa, não pegou... Quer dizer, nesses últimos 5 jogos, né? Tomou porrada, mas não enfrentou o Apoel, não enfrentou o AEK, não enfrentou o Apollon. Continuou com 0,8 de média marcado, manteve os 2,1, 2,2 de média sofrido. No confronto direto, 5 dos últimos 7 jogos, mais 2 gols e meio. Em 8 dos últimos 10, o Apoel marcou o primeiro gol, acabou o primeiro tempo ganhando. Nos últimos 13 jogos entre eles, o Apoel não perdeu. E em 3 desses últimos jogos, o Étnico sofreu gols. Eu acho que tá pagando pouco, não tem como, tá equilibrado essa odd aí, não vai estar pagando nunca 1,30, 1,20 uma odd dessa. Deve estar casa de 1,10, 1,12. É pouco, eu acho que o Apoel é muito favorito, eu botaria o Apoel ganhando no primeiro tempo, ou então quem não gosta de jogar o primeiro tempo, quer jogar o jogo todo, eu botaria um handicap aí, menos 1,5, o Apoel tendo que ganhar de 2 gols de diferença no jogo todo do Étnicos. Eu vou cravar um 3-1 pro Apoel, mas um 3-1 assim, com muita humildade, viu? Que cabe muito mais. Esse time do Apoel é muito bom, esse time do Étnicos é muito fraco. Beleza, galera? Foram essas as análises para amanhã, dia 6 de fevereiro, terça-feira. Se vocês curtiram, se inscreve aí. Tem meu WhatsApp na descrição do vídeo. Me chama no Zap, a gente conversa, tem mais análises. Um abraço, boa noite, boa sorte para nós, mano.